uma cantora que não existe. Notas musicais que parecem ter saídas do futuro, um fenômeno que nasceu da tecnologia e do poder da internet. Essa é a Hatsune Miku, a diva androide que redefiniu o conceito de música e celebridade. O primeiro som do futuro. Foi nesse nome que a empresa Krypton Future Media pensou para criar a personagem em 2007, utilizando um software chamado Vocaloid 2. Diferente dos cantores humanos que conhecemos, Miku é uma sintetizadora vocal, um programa que permite aos usuários compor músicas usando sua voz digital. A voz da Miku veio da dubladora japonesa Saki Fujita, cujas amostras de voz foram processadas para criar um banco vocal capaz de cantar qualquer letra inserida pelo usuário. Só por curiosidade, a Saki também ficou conhecida por dublar a Amy em Attack on Titan, e ela também já dublou aparições da Miku nos animes como Jashin Dropkick X e, claro, Project Sekai Movie, que saiu em janeiro de 2025. A Krypton queria criar mais do que uma simples voz. Ela imaginou uma diva androide para um futuro próximo, alguém que pudesse se apresentar sem estar viva da maneira tradicional. Para acompanhar a voz, a empresa chamou o artista Kei para desenhar uma mascote que representasse a personagem. Dali, nasceu a imagem icônica de Miku com cabelos longos e azuis, roupas futuristas e um visual que rapidamente conquistaria fãs de anime, música e cultura pop. Lançada oficialmente em 31 de agosto, a Hatsune Miku foi uma das primeiras Vocaloids feitas no Japão e a primeira da série Character Vocal da Krypton. Apesar de ser sua sétima Vocaloid lançada no mundo, ela foi a que alcançou um sucesso estrondoso. Antes dela já existiam, por exemplo, a Meiko, Kaito, Leon, Lola, mas a Miku foi a primeira capaz de transcender o software e virar uma verdadeira celebridade virtual. Depois dela surgiram outros nomes que futuramente se tornariam grandes nomes na indústria, como os irmãos Kagamine e Megurine Luka, trazendo vocais diversificados e, no caso da Luka, projetados para suportar tanto a linguagem japonesa quanto a inglesa. Junto com os já citados Meiko e Kaito, eles ficaram conhecidos como a Krypton Six, a espinha dorsal da popularização dos Vocaloids e de toda a cultura de mídia que os cercam. A forma mais correta de chamá-los é de Priapro Characters, pois esse é o nome da política de licenciamento que a Krypton deu para permitir que milhões de criadores, incluindo amadores e profissionais, usassem a imagem e a voz dos personagens em suas músicas, vídeos e fanarts sem nenhuma burocracia excessiva. Isso gerou um conteúdo massivo e orgânico, contando com mais de 100 mil músicas e mais de 170 mil vídeos no YouTube relacionados a Miku. Um fato engraçado que ajudou em sua popularidade foi a criação do meme Hatsune Miku, uma derivação feita por Otomania e Tamago. Eles basicamente se inspiraram no meme Loituma Girl, que consiste na Orihime no Ue do anime Bleach girando um alho poró, mas esse não é o único detalhe. O nome do meme remete a uma banda finlandesa chamada Loituma, não sei se a pronúncia está correta, que lançou uma música chamada Ievan Polka. Em abril de 2006, a música surge na internet com essa animação da Orihime, e foi daí que o Otomania teve a ideia de fazer um dos vídeos mais clássicos da Hatsune Miku. Desde o início, a personagem não era apenas uma ferramenta, ela era um convite aberto para que qualquer pessoa pudesse criar, colaborar e participar. Trabalho de produtores como Deco, Owaka e Gigapi ganharam grande reconhecimento do público e marcaram presença em animes e games. Essa última música foi feita pelo Hachi, que hoje vocês devem conhecer pelo nome real, Kenshin Yonezu. Além dele, várias outras celebridades foram formadas não só pela produção das músicas, mas também pelos covers que revelaram o talento desses fãs. Mas antes disso, essa nova tendência vinha se expandindo em outras áreas. A comunidade ao redor de Miku continuou crescendo. Fãs compunham milhares de músicas, criavam vídeos, imagens, mangás e até jogos. Em 2009 saiu o primeiro jogo oficial chamado Hatsune Miku
Miku Project Diva para PSP, aumentando sua popularidade e consolidando sua imagem como popstar virtual. Miku quebrou as barreiras tradicionais. Diferente dos ídolos da música pop, ela não dependeu de uma personalidade humana, corporações poderosas nem de agendas rigorosas. Esse modelo colaborativo formou uma base de fãs forte e dividida em várias subculturas. De um lado, músicos e produtores usavam sua voz para experimentar e inovar gêneros diversos, e de outro, fãs comuns participavam de eventos, criavam histórias originais e alimentavam a diversidade criativa que não tem fim. No Japão, sua imagem apareceu em comerciais, eventos oficiais da indústria musical e até colaborações com marcas famosas. A própria Hatsune Miku começou a se apresentar em shows ao vivo, mas não no sentido tradicional, obviamente. Com tecnologia holográfica, a personagem começou a aparecer em 3D no palco, e esses shows se tornaram um fenômeno futurista e encantador, unindo multidões e misturando o real e o virtual como nunca antes visto. A diva também influenciou artistas internacionais que incorporaram sons de Vocaloid em suas composições e shows, como por exemplo, num show da Lady Gaga que aconteceu em maio de 2014, foi a Miku que fez a abertura do show cantando alguns de seus sucessos. Esse cenário parecia promissor e desenvolveu a criatividade do público e da indústria, mas, na verdade, os números começaram a mostrar outra coisa. Eles mostravam o declínio do Vocaloid. O pico criativo da primeira era de ouro do Vocaloid começou a ser seguido por queda nas visualizações. Na metade de 2015, apenas 14 músicas alcançaram mais de 200 mil visualizações, sendo que, até 2 ou 3 anos antes, elas estavam alcançando mais de 1 milhão. Muitos produtores migraram para outras áreas da música. O lendário Owaka, por exemplo, se afastou do universo Vocaloid para formar sua banda Hitori. O Kenshi Yonezu já havia começado a focar na música com sua voz real, e o produtor Ryo, que ficou conhecido por World's Mine, Melt e Black Rock Shooter, passou a dedicar seu tempo liderando a banda Supercell, que já havia feito músicas épicas para animes como Bakemonogatari, Guilty Crow e Mag. A cena começou a sofrer com saturação de estilos e repetição de fórmulas. Em parte, o público migrou para as novas plataformas e tendências musicais que pediam outro tipo de consumo. Não podemos nos esquecer também da concorrência com novos fenômenos culturais, como The Idolmaster, Touhou Project e Love Live, que captaram uma porcentagem do mesmo público. Mas, atenção, o declínio aqui não é morte, é um recuo de holofotes. A comunidade continuou ativa, criando em nicho, testando novas sonoridades e preparando o terreno para um retorno diferente, menos dependente de manchetes e mais orgânico. A introdução de novas tecnologias foi um dos pilares desse renascimento. As versões Vocaloid 4 e 5 trouxeram avanços significativos na qualidade das vozes sintéticas. Além dessas melhorias, testemunhou-se o surgimento de uma nova geração de produtores e artistas dedicados ao Vocaloid. Muitos desses criadores vieram de cenários variados, alguns vindos da cena indie, outros com backgrounds em pop, rock e música eletrônica, e se destacaram pela originalidade e por explorar o Vocaloid de formas inéditas. Produtores como Orange Star, Enibuna, que hoje vocês conhecem como Yorushika, e outros que misturavam elementos de gêneros experimentais foram responsáveis por criar músicas originais que ganharam destaque nas plataformas. Nomes como Ayase e a cantora Ado têm papel importante nessa nova era. Antes de serem reconhecidos como artistas solo no cenário J-pop e rock, quem dava voz para a composição das músicas de Ayase era justamente a Hatsune Miku. Já a Ado ficou famosa por seus covers impressionantes da Miku e de outros Vocaloids. Isso mostra como a Miku e essa tecnologia passou a ser um ponto de partida para artistas que hoje são fenômenos globais. Porém, não podemos nos esquecer daqueles incríveis talentos que não estão mais entre nós. Muitos produtores por trás dessas vozes digitais, os verdadeiros artistas que criaram as canções e emocionaram milhões, tiveram vidas marcadas por desafios profundos, chegando até a perdas prematuras. Figuras como Owaka, cuja energia e talento colocaram Hatsune Miku em hits como Rolling Girl e Dance Hall, infelizmente faleceram muito cedo, deixando um legado intenso e uma comunidade de fãs entristecida. Outro exemplo
exemplo é o Sinamota, famoso por suas melodias encantadoras, e a célebre música Young Girl A, um jovem que faleceu aos 20 anos em uma perda que abalou a cena vocaloide. Essas histórias revelam que por trás da tecnologia e da inovação há seres humanos com sonhos, dores e lutas pessoais. Esses acontecimentos, misturados ao estilo de vida que cada produtor leva, abriu espaço para músicas com letras mais reflexivas, complexas, além de clipe com mensagens subliminares e também gêneros distintos que surgiram na internet graças à influência cultural de outros países. Em partes do mundo, como a Nigéria, por exemplo, produtores musicais combinaram a voz sintética com ritmos tradicionais como o Afrobeat e Highlife, criando fusões modernas que conectam o digital às raízes culturais africanas. Aqui no Brasil, Hatsune Miku ganhou uma versão própria que se tornou um viral, com artes e cosplays representando a personagens com traços e elementos típicos do país. A música Mãos para Cima é um exemplo dessa fusão, unindo sons brasileiros ao Vocaloid, mostrando a versatilidade da personagem. Tirando todas as polêmicas sobre o estereótipo e a representação cultural, a Miku brasileira, de certa forma, fortaleceu a relação afetiva do público brasileiro com a diva digital. Sua relevância chegou a universidades. Naquela época, ela já estava em livros didáticos baseados em música e sua influência era fortemente conhecida pelo ministro da Educação no Japão. Miku passou a ser estudada como um fenômeno contemporâneo envolvendo inovação, cultura pop e comportamento social. A imagem e voz da popstar já foi usada para tudo que você pode imaginar, desde promover marcas de carro como Corolla, compor músicas extremamente bizarras e até tentativas de fazer campanhas políticas. Mas a equipe de marketing da Krypton já se pronunciou, dizendo que não aprova o uso da Miku para esse tipo de coisa. Em vez de deixar a personagem se diluir em colaborações aleatórias, a empresa queria devolvê-la ao seu lugar de origem, a música e o sentimento humano por trás dela. Foi assim que nasceu o Project Sekai, lançado em 2020. Diferente dos jogos anteriores, onde a Miku era o centro do palco, aqui ela passou a ser uma presença simbólica. O jogo apresenta adolescentes comuns, cada um com seus medos, sonhos e inseguranças que entram em mundos chamados Sekai, espaços formados pelos próprios sentimentos. E é ali que Miku e outros Vocaloids aparecem, não como estrelas inalcançáveis, mas como guias, ajudando cada personagem a reencontrar sua voz. O sucesso foi imediato, fãs antigos voltaram com força, novos artistas começaram a produzir músicas para o jogo e a Miku ganhou uma nova geração que não a conhecia pelos antigos memes ou shows holográficos, mas pelas histórias que o Project Sekai contava. A repercussão foi tão grande que, com o tempo, o universo se expandiu para outras mídias, até chegar no cinema. Em janeiro de 2025, o filme baseado no jogo foi lançado. A história parte da mesma ideia, mas ela leva a emoção a um outro nível. E se a própria Miku perdesse a capacidade de cantar? A trama transforma esse conceito em metáfora sobre identidade, sobre o medo de não ser mais quem você era e sobre o poder de recomeçar. O sucesso do filme reacendeu o entusiasmo global pela Miku, e não demorou muito para que esse sentimento voltasse aos palcos. Entretanto, um pouco antes disso, em 2024, a turnê mundial que ela costuma fazer anualmente geraram algumas polêmicas. Muitos fãs notaram que parte dos shows usavam projeções em tela LED 2D, em vez do holograma 3D clássico. Alguns sentiram falta da magia do holograma, aquele brilho translúcido que fazia parecer que a Miku estava realmente no palco. Outros defenderam a decisão, dizendo que o novo formato deixava as performances mais acessíveis e sustentáveis, já que o custo de exibição era muito menor. A polêmica acabou virando parte do próprio espetáculo, porque no fim das contas, mesmo dividindo opiniões, os estádios continuavam cheios. Em outubro de 2025 veio o anúncio mais aguardado, a Miku Expo 2026 na América do Norte, com 15 cidades confirmadas e a promessa de hologramas de última geração, um retorno triunfal ao formato que fez o público se apaixonar lá atrás. De certa forma, essas turnês mostram que a Miku vive um ciclo eterno de reinvenção. Cada era traz um novo formato, um novo palco, uma nova conversa com o público, porque mais do que uma personagem, Hatsune Miku é um movimento, um som que não envelhece. Mais do que isso, é um som que guia as pessoas para um futuro próspero. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.